Sakamoto, qual é o cenário que se tem até aqui? Olha, o cenário é muito ruim por esse presidente Jair Bolsonaro, né? Até porque as informações foram reunidas no inquérito da Polícia Federal e depois chanceladas em todo o processo, né, pelo próprio ministro relator Alexandre de Moraes, demonstram um cenário em que o ex-presidente Jair Bolsonaro agiu junto com seus aliados militares e civis para que as eleições de 2022 fossem ignoradas, ou seja, o voto popular, o seu voto, né, independentemente em que você votou, fosse jogado para o alto em detrimento à manutenção dele. Ah, mas não tinha esse golpe, não tinha tanque na rua, não tinha nada disso. Nesse primeiro momento, não. Precisava o quê? Precisava de ter elementos de insurreição, precisaria ter bagunça, precisaria ter gritaria, precisaria ter quebra-quebra para justificar um decreto de garantia de lei da ordem, uma GLO, e a partir daí um estado de sítio. Foi encontrado, inclusive, no gabinete, no escritório de Jair Bolsonaro, dentro do PL, do Partido Liberal, na qual ele é afiliado, foi encontrado um documento, um rascunho, com um aviso à nação que seria decretado um estado de sítio após isso. É complexo, a gente poderia ficar falando um tempão aqui, até porque a gente está falando, gente, de golpe de Estado, uma coisa que as pessoas acham que é de um tempo que o vento levou lá atrás. E não é, né? O que a gente viu e os documentos colocados em cima da mesa e essa reunião ministerial de 5 de julho de 2022, em que Bolsonaro, em desespero, pede para todo mundo difundir mentiras sobre o sistema eletrônico e o general Heleno fala de espionar a candidatura de Lula, né? E depois a gente vê nos documentos Alexandre de Moraes, o coronel Bernardo, que foi preso agora, chamando os kids pretos, como são chamados, essa área de elite, de forças especiais do Exército, para ajudar nesse processo de sublevação na frente dos quartéis, em rodovias, em todos esses lugares, a gente vê um desenho de um golpe, né? Um golpe que não se consumou, né, por muito pouco, porque houve pessoas-chave, houve instituições, dentro e fora do Brasil, que disseram não. Agora, Vila, o Sakamoto citou um militar preso, né? No despacho, o ministro Alexandre de Moraes cita, abre aspas, os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que Correia Neto, que é esse militar, intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas militares formados no curso de Forças Especiais, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado. Dá para dizer que foi uma participação pontual ou, de fato, uma parcela das Forças Armadas estava disposta a um golpe? Tinha uma parcela que estava disposta e tinha uma parcela significativa omissa. Provavelmente uma outra parcela, não se sabe quanto, que agora voltou uma expressão que era do passado, dos anos 50, dos anos 60 no Brasil, uma parcela legalista. Ninguém usava mais essa expressão nos tempos contemporâneos. Agora, acho que tem de ser levado muito a sério o que aconteceu. É uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso não é brincadeira. A grande questão é que o Bolsonaro, ainda bem, ele nunca conseguiu construir um partido político, organizações de massa, intelectuais orgânicos e uma visão de mundo, dentro do que se considera classicamente, por exemplo, de um governo fascista, pela incompetência. Ainda bem, porque se fosse competente, nós não estaríamos agora aqui em pleno Jornal da Cultura. A questão é que é um golpe de Estado, claramente é um golpe de Estado. Cucarate, assim, é um golpe de Estado cucarate, dentro da tradição da América Latina, desde os processos de independência, lá em 1810, 1820, até os tempos, 3 décadas atrás, que aí pararam recentemente os golpes de Estado com esse estilo. Que está lá, se você ler o senhor presidente do Miguel Ángel Astúrias, o clássico guatemalteco, o Prêmio Nobel de Literatura, você vê essa ação de golpe de Estado daquela tradição da América Latina e que estava sendo reintroduzida no Brasil pelo Bolsonaro. Então, nesse sentido, tem de ser levado muito a sério. Por exemplo, veja os participantes da reunião, são pouco mais de 2 dúzias. Eles são coniventes. Aqueles que saíram da reunião e não falaram o que aconteceu lá, que era uma defesa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles são copartícipes. Eles são responsáveis também pelo que poderia acontecer. Porque o que poderia acontecer com o golpe de Estado fracassado? Uma guerra civil no Brasil, porque certamente teria resistência a um golpe bolsonarista. Isso significa jogar brasileiros contra brasileiros, como nenhum presidente da República fez na sua história, desde 1889. Portanto, é um crime gravíssimo contra a Constituição. E aí, lembrar o doutor Ulisses Guimarães, o célebre discurso de 5 de outubro de 88. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Bolsonaro e os participantes da reunião, todos
Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos são traidores à pátria, porque aqueles que ficaram em silêncio, o ministro da Economia, observe, aquele senhor que está do lado direito, você vê da imagem, é um senhor chamado Paulo Guedes, nunca escreveu um livro. Bem, ele saiu e ficou em silêncio. E observe, do lado direito do presidente da República, tem alguém que não tem pai, é um ministro que não é ministro, ele é candidato a vice-presidente, que é o senhor Braga Neto. E, por fim, desculpe a extensão, o Paulo Sérgio, que não é o cantor lá da Última Canção, lá da Jovem Guarda, não. Ele usa uma linguagem militar. Ele nunca deu tiro de espoleta. Eu queria ver ele lá na guerra da fronteira Ucrânia-Rússia, porque ele usa a linguagem de eu estou em contato com o inimigo. Quem é o inimigo? Quem defende a democracia? Para ele, sim, mas para nós, ele é o inimigo da democracia, das liberdades, e tem de ser punido. E, por fim, os financiadores do golpe. Porque não pensa que toda essa arruaça golpista reacionária ocorreu por causa só do Bolsonaro. Tem muita gente com muito dinheiro que financiou isso durante 4 anos do governo e continua até o dia 8 de janeiro do ano passado.